Quem tem Bíblia aí? Cadê as Bíblias? Pode ser do celular? Não, eu tenho. No celular. As Bíblias é tudo no celular agora. Ainda bem que o celular ainda bem que o celular de vocês não acaba a bateria, né? Então levanta, abre a Bíblia aí, no celular. Coloca o celular no modo avião. Porque agora Deus não vai falar com você nem pelo Facebook e nem pelo WhatsApp. Deus vai falar com você aonde? Na palavra. Você quer que Deus fale com você na palavra? Amém. Então abre aí no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. O único que tem Bíblia de papel aqui sou eu. Ah não, a polícia está ali também, glória a Deus. Então vamos lá. Mas como é que é o nome dela mesmo? Amanda também está com a Bíblia. Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Vamos todo mundo ficar de pé e levantar a Bíblia, o celular. Levanta assim, ó. Isso. Levanta. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? É para ninguém dormir, viu? Porque às vezes a gente vem para o culto tão cansado que de repente a gente começa a dormir, o pregador fala manso, né? A gente começa a dormir. Levanta assim e diz assim: meu Deus, fala comigo, através da tua palavra. Em nome de Jesus, meu coração está aberto para te ouvir. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu sou somente um instrumento do Senhor, Pai. É a tua palavra que nos dá, meu Deus, força para caminhar e sabedoria para decidir, meu Deus. Então que a tua palavra venha falar aos corações dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o texto, 1 Crônicas, capítulo 4. Vou ler aqui a partir do versículo 1, tá bom? Vamos ler do versículo 1. A gente vai ler até o versículo 10. Tudo bem? Diz assim, olha: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Alai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etam: Jezreel, Isma e Bidias. E era o nome da irmã deles Azelepone. Olha o nome dela, que bonito. Pode pôr na tua filha aí, Azelepone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza, estes foram filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu luz a Uzão, a Éfer, a Temene e a Aspaai. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de ela: Zerete, Issar e Tinã. Cós gerou a Nube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Aru. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes muitíssimo, me alargues as fronteiras e que a tua mão seja comigo, que me preserves do mal, de modo que eu não tenha aflições. E Deus
lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Interessante, né? A Bíblia, o livro de Crônicas, né? O autor aqui do livro, ele começa mencionando algumas famílias, ele começa mencionando algumas pessoas. E é interessante, irmãos, que a gente às vezes pensa, né? Que a nossa vida, ela está despercebida. A Bíblia fala que quando Deus chamou Jeremias e deu a ele uma missão, falou para ele: olha, você vai anunciar a palavra aos reis, aos poderosos. Jeremias, ele temeu, né? E ele disse para Deus assim: ó Deus, eu sou só uma criança. Mas Deus respondeu para Jeremias: olha, não diga eu sou uma criança, porque eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Então, para Deus, a gente pensa, né, às vezes, que Deus não faz conta, ou não se importa, ou não tem. A nossa vida, não tem a nossa vida em atenção. Mas quando Deus inspira pessoas para registrar o nome de cada um, o nome das famílias, é justamente para dizer isso: olha, cada uma dessas pessoas precisa ser lembrada, cada uma dessas pessoas precisa ser valorizada. Por quê? Porque Deus se importa com cada pessoa. E Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada pessoa. Um relacionamento pessoal. Deus e eu. Diga Deus e eu. Deus e você. Olha para o teu irmão e diga: Deus e você. Você acredita nisso? Mas eu acho interessante, irmãos, desde hoje eu acordei de madrugada e aí eu não conseguia dormir. Eu tive um mal no estômago, uma acidez no estômago, eu não conseguia dormir. Aí eu desci para me medicar, né? Tomar um antiácido. E aí eu tomei um antiácido e eu não conseguia dormir. Aí eu fui para o quarto e falei: Deus, eu queria entender o porquê, né? Porque não é a primeira noite que acontece isso. Muitas vezes eu acordo pela madrugada e perco o sono. Eu queria entender o que o Senhor quer falar comigo. E aí eu abri a Bíblia, comecei a ler esse texto, e é interessante, irmãos, que Deus começou a falar ao meu coração, começou a dizer para mim exatamente aquilo que Ele queria que eu falasse aqui para os irmãos nessa noite. E eu voltei para a cama, tirei mais um cochilo, acordei, e Deus foi falando comigo novamente, e nós fomos orar em família, e Deus continuou falando comigo. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco. A primeira lição que eu tiro desse texto aqui é que assim, são mencionadas várias pessoas. De repente o autor está falando de fulano, de ciclano, de beltrano, que é filho desse, que é filho daquele, e aí ele para mencionar um homem que teve um relacionamento com Deus. Ele fala: o Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Quer dizer, a vida dele se destacou por causa do relacionamento que ele teve com Deus. A vida dele se destacou. O autor, no meio de toda a época, se você ler a continuação do capítulo, você vai ver que ele vai mencionar muitos outros nomes, muitas outras famílias, muitas outras pessoas. Porém, aos olhos dele, a atitude desse homem, a vida desse homem se destacou, tanto que ele não faz menção simplesmente do nome, mas ele conta alguns detalhes, ainda que poucos. Ele conta alguns detalhes da vida desse homem. Ele diz: olha, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ou seja, a primeira lição que eu tiro é assim: existem pessoas, irmãos, que elas vivem pela fé dos outros. Muitas dessas famílias viviam pela fé do sacerdote. Era o sacerdote que ia se relacionar com Deus em favor da vida deles. Era o sacerdote que ia tomar as decisões por eles. Era o sacerdote que trazia
conhecia a palavra de Deus para eles. Com o Jabes foi diferente. Com o Jabes, o relacionamento dele foi pessoal com Deus. Diz a palavra de Deus que ele invocou ao Deus de Israel. Ele não ficou esperando que o sacerdote intercedesse por ele. Existem muitas pessoas, e desculpe falar, mas eu preciso dizer isso para você, que ficam dependendo da fé dos outros. O tempo todo ora por mim, pede por mim, clama por mim, ficam esperando muitas vezes que alguém seja um instrumento de Deus para falar para elas, quando Deus quer falar diretamente ao coração de cada um. Deus quer responder diretamente aos anseios de cada um. Deus quer ensinar cada um a tomar suas próprias decisões, a caminhar com as suas próprias pernas. Então cada um de nós precisa invocar a Deus, se aproximar de Deus. A Bíblia diz: todos nós devemos nos aproximar de Deus e crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você busca Deus, quando você busca um relacionamento pessoal com Deus, você o encontra. Você o encontra. Enquanto outros são mencionados, o fulano, ciclano, beltrano, tal, não, para a vida desses homens não tinha destaque, mas a vida de Jabes chamou a atenção do autor, chamou a atenção do escritor. Ele disse: olha, esse homem, ele foi mais ilustre. Ele foi mais ilustre por quê? Porque ele buscou ele ter a vida dele com Deus. Agora, outro fato interessante que me chamou a atenção é que a Bíblia fala, irmãos, que a mãe dele lhe deu o nome de Jabes porque ele havia provocado muitas dores a ela durante o parto. E ela, a expressão talvez não seja clara para você, mas ela rotulou ele. Ela rotulou. Ela disse: olha, esse menino causa dor. Esse menino provoca dor. Ela rotulou ele. Agora imagina, né? A gente espera muitas vezes que as pessoas que nos cercam não venham nos ferir, né? A gente espera muitas vezes que os ataques, venham das pessoas de fora. Na vida desse rapaz é interessante que vem da própria mãe o título dele. Olha, esse rapaz, ele provoca dores, então o nome dele vai ser Jabes, né? E a gente estava falando na sexta-feira justamente sobre isso, né? Sobre enfrentar dores, enfrentar lutas, enfrentar dificuldades e tal. Nós temos a tendência, meus irmãos, de nos acercar de pessoas que nos querem bem, não é assim? Você quer estar do teu lado alguém que te queira mal? Não, né? E às vezes, neste ímpeto de nos acercar de pessoas que nos querem bem, nós também, como forma de proteção, queremos nos acercar de pessoas que não nos digam muitas vezes coisas que nós não queremos ouvir. Nós muitas vezes não queremos ouvir certas verdades. Nós muitas vezes não queremos ouvir que nós temos algumas falhas, que nós temos alguns defeitos, que existem algumas arestas, que existem que a gente tem às vezes uma certa dificuldade, que a gente às vezes está fazendo algo errado. A gente quer se acercar de pessoas que passam a mão na cabeça da gente e digam: não, está tudo bem, né? Não, fica tranquilo. Por quê? Porque a gente evita muitas vezes as palavras que conflituam a nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Todos nós falhamos, mas a gente nunca quer ouvir sobre os nossos defeitos, não é? A gente gosta muito de ouvir sobre as nossas qualidades. É assim, não é? Você, né? Todas as vezes que nós acertamos, nós queremos ser destacados pelos nossos acertos. Você acertou. Nossa, que comida maravilhosa. Minha esposa gosta, né? Nossa, que comida maravilhosa. E
não poupamos muitas vezes, e os filhos e eu, ela vem falar, vocês estão muito puxa-saco, porque nós não poupamos os elogios. Você cozinha bem, né? Nós elogiamos e tal, mas quando a comida, o arroz dá uma pegadinha, assim, ela esquece o arroz do pão, vai dar uma queimadinha. Aí vai todo mundo colocar a comida no prato, nossa, esse arroz está queimado. Ninguém gosta. A verdade é essa. Nossa, esse arroz está queimado. Não discute, né? É só um exemplo, tá, irmãos? Mas muitas outras coisas. Ninguém gosta de ouvir, você errou. Outro dia, uma situação, a gente conversando, comecei falando, olha, eu notei que você cometeu um erro. A partir dali a pessoa já fechou os ouvidos, tinha muitos outros assuntos importantes para falar, mas a pessoa, se percebe que a pessoa fechou a cara, fechou o semblante, de repente não estava mais ali participando. Por quê? Porque não gosta de jeito algum de ser repreendido. Porém, Deus, o nosso Deus, Ele é assim. Ele vai e pega a própria mãe e diz: esse rapaz aí, ó, ele tem um problema, ele tem um defeito, ele causa dor, ele causa dificuldade. É assim, o nosso Deus não nos acerca de pessoas que ficam passando a mão na nossa cabeça o tempo todo. Sabe por quê? Porque quando ficam passando a mão na nossa cabeça o tempo todo e não apontam muitas vezes para nós os nossos erros, nós continuamos caminhando e errando, caminhando e errando, caminhando e errando. Então é bondade de Deus colocar pessoas que te ferem, colocar pessoas que falam às vezes coisas que você, puxa, né? A minha esposa fala, né? Falou assim, há uns dias atrás, né, que a gente falou que Deus vai usando as pessoas para mudar a gente, para a gente se conhecer, para a gente saber. Mas a gente muitas vezes não quer essas pessoas perto da gente. Sabe por que a gente não quer? Porque a gente quer, dentro da nossa vaidade, ser o tempo todo elogiado. Não, está tudo bem, está tudo legal. E Deus usa os instrumentos dele. Deus usa. Porque Deus quer a nossa santificação, a nossa perfeição. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando ele chama Abraão, ele diz: Abraão, anda na minha presença para que você seja perfeito. A perfeição, ela só é alcançada quando nós passamos a nos conhecer. Como nós nos conhecemos? Deus coloca pessoas difíceis para se relacionar com a gente. Deus coloca pessoas para falar a verdade muitas vezes na nossa cara. Por mais que a gente não goste, o problema, irmãos, é quando a gente fecha o coração. Né? Falou uma coisa, tocou na ferida, a gente... Não vem nada de ver. Aí já vem a cara, né? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Não vai ver nada de bom dessa pessoa. Mas muitas vezes essa pessoa é um instrumento de Deus. Deus usa assim, a Bíblia diz: ferro com ferro se afixa, se afia. Se você for afiar ferro com bambu, o bambu vai sair no prejuízo. Vai desgastar todo o bambu e o ferro vai ficar inteiro. Então Deus usa ferro com ferro. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas difíceis, relacionamentos difíceis, vizinhos difíceis, patrões difíceis, irmãos difíceis, pais difíceis, pessoas que vêm muitas vezes nos confrontam. Nós não podemos, irmãos, querer viver o tempo todo blindado, cercado, fugindo, afastando as pessoas da gente. Sabe por quê? Porque não adianta. A gente vai tentar afastar as pessoas da gente, Deus vai colocar outras no nosso caminho. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito de eternidade na nossa vida. Deus te ama como você é, mas Ele jamais vai permitir que você permaneça como você está. Porque o propósito dele é, a Bíblia diz, né, no livro do profeta Malaquias, que ele é como o sabão do lavandeiro, como o fogo do ourives. O fogo do ourives, o sabão do lavandeiro, ele vem para arrancar a crosta, e não adianta fugir, não adianta querer se cercar. Meu irmão, você está na luta, está na guerra, está cercado de pessoas difíceis. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Começa a ouvir o que as pessoas estão falando. Porque muitas dessas pessoas estão falando verdades que você não quer ouvir e que você
em situações que você não quer mudar, que não quer corrigir, que não quer ser diferente, permitir o Espírito agir na sua vida para que você seja diferente. Então você vai e afasta as pessoas. Porra, para longe de mim, esses tribulosos, né? Para longe de mim essas pessoas que me afrontam, que falam a verdade, às vezes que eu não quero ouvir, que me trazem problemas, que me trazem... Não, eu quero aquelas que falam humanos, mas beijos do que aborrece, a Bíblia diz, são enganosos. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Os beijos do que aborrece são enganosos. Enganosos. Crente cristão precisa entender. Palavra difícil, situação difícil, pessoa difícil, é instrumento de Deus para me abençoar. Sabe por quê? Porque eu posso estar numa condição assim. Eu posso estar numa condição de causador. Eu posso estar numa condição de uma luta, de uma dificuldade. Eu posso estar numa condição, mas esta não é a condição definitiva da minha vida. Eu posso estar enfrentando uma situação difícil. Eu posso estar enfrentando uma luta. Hoje eu posso estar enfrentando uma situação. Hoje eu posso estar realmente causando dor nas pessoas. Mas esta não é a situação definitiva na minha vida. Meus irmãos, a Bíblia diz: Pedro passou a noite inteira pescando. Não conseguiu? Nada. Fracasso. Fracasso total. Cansou. No outro dia de manhã, a Bíblia diz, ele deu ouvido à voz de Jesus. De quem? Jesus falou o que para ele? Lança a rede à direita do mar. Meu irmão, você pode ter falhado, fracassado, você pode estar enfrentando uma situação difícil, pode estar enfrentando uma batalha difícil, talvez você tenha se esforçado. Ouça a palavra de Jesus, porque essa não é a condição definitiva para a sua vida. Amém. O teu momento, e o tema dessa mensagem é exatamente esse. O teu momento não te define. Ninguém me rotula. O meu momento não me define. Hoje eu estou desempregado, amanhã eu posso ter um bom emprego. Hoje eu estou sem pescar nada, amanhã pode vir uma pesca maravilhosa. Eu posso estar 12 anos com uma enfermidade, amanhã eu posso encontrar Jesus, tocar nele e ser curado. Eu posso estar 38 anos esperando o movimento das águas, e eu posso encontrar Jesus e ouvir a voz dele levantar e sair andando. A minha vida que ficou paralisada, ela volta a andar. Por quê? Porque as coisas não são definitivas, as coisas são transitórias. O momento não me define. Podem dizer: você hoje é causador, você hoje está desempregado, você hoje está doente, você hoje não tem nada. Mas amanhã Deus pode mudar toda a sentença da minha e da tua vida. Amém, Jesus. O meu momento não me define. O meu momento não me define. Hoje eu posso estar chorando, amanhã eu vou estar sorrindo. Hoje eu posso estar doente, amanhã eu posso estar curado, são, saudável, sadio, perfeito. Hoje eu posso estar desempregado, amanhã eu posso estar com um bom emprego. E Deus está abençoando a minha vida. O que nós não podemos, irmãos, é viver numa falsa humildade. Sabe o que esse homem pediu para Deus? Ele disse: eu quero ser muitíssimo. Pode ler na tua Bíblia aí. Eu não quero ser pouco, eu quero ser muitíssimo abençoado. Aleluia, glória a Deus. Porque nós temos a tendência a uma falsa. Sabe o que é humildade? Humildade não é querer pouco. Humildade é saber se comportar com muito ou com pouco. Se você tem muito, você é quem você é. Se você tem pouco, você é quem você é. Ninguém muda o teu caráter, a tua maneira de tratar as pessoas. Não importa, isso é humildade. Agora, humildade não é querer pouco. Esse homem se aproximou de Deus: eu quero muita bênção, eu quero ser muito abençoado. Eu não quero ser pouco, eu quero ser muito abençoado. Porque o nosso relacionamento com Deus precisa ser transparente, verdadeiro. Não adianta a gente colocar no coração: eu não quero. E depois ficar lá sofrendo, dizendo: não, é Deus que não quer para mim. Não, Deus quer para você. E se você quiser, Deus tem para te dar. E se você quiser, Deus pode fazer. E se você quiser, Deus pode agir na sua vida.
Basta você invocar, basta você buscar, basta você ser sincero, basta você ser verdadeiro. Não precisa ir com pretexto de falsa humildade. Sabe por quê? Porque quando Deus te colocar no muito, você vai continuar sendo o mesmo. Glória a Deus. Se Deus colocar você no muito, você é a mesma pessoa, você passa, você me cumprimenta. Se você tiver, você me abençoa. Se você não tiver, eu te abençoo. E assim vai. Isso é humildade. Humildade não é querer pouco. Humildade é saber se comportar. Paulo disse assim: olha, eu aprendi a viver contente. Eu sei que é abundância, mas você também viver na escassez. Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz: olha, em todas as situações eu aprendi a estar satisfeito. Ele disse: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar dificuldade, eu posso enfrentar luta, eu posso enfrentar, mas eu sei que isso não é o meu final. Em Deus o meu final pode ser diferente. Ele diz: eu que sei que pensamentos eu tenho acerca de vocês, um pensamento de paz, de bem, não de mal. O pensamento de Deus não é nos colocar na prova o tempo todo, não. As provas existem, e nós não podemos querer nos afastar delas, porque elas vão ser um instrumento de Deus para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para nos fazer alcançar maturidade. Maturidade. O teu momento não te define. Hoje você não tem, amanhã você pode ter. Hoje você está fraco, amanhã você vai estar forte. Hoje você está aí, dependendo da oração do outro, amanhã é você quem vai estar orando por outros, porque Deus vai usar a tua vida para impor as mãos, para abençoar vidas. Meu momento, o que esse Jabes fez, a atitude dele, irmãos, foi, para mim, uma atitude de alguém que verdadeiramente crê em Deus. Porque quem crê em Deus, irmãos, não fica se vitimizando. Quem crê em Deus não fica: olha, está vendo a minha condição? Mas a minha mãe, olha, minha própria mãe, me chamando de causador de dores, né? Aí às vezes a gente fica olhando para a vida e se vitimizando da vida. Não, irmão, você não é vítima, não. Você é autor da sua história. Se você invocar a Deus, se aproximar de Deus, buscar a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus, Deus vai mudar cada circunstância da sua vida. Ele vai mudar, ele vai mudando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: nunca se viu, nem com os olhos, nem com os ouvidos ouviu, e nem se percebeu ao coração de homem algum, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Creia nisso. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe, irmãos, quando a gente se vitimiza, a gente permanece na mesma condição, na mesma situação. Porque eu estou vivendo isso por culpa desse, por culpa daquele outro. Nunca eu olho para mim. Nunca eu olho o que eu não fiz. O que eu não fiz ainda? O que é que falta em mim? Qual a resposta eu tenho dado? Resposta. Porque, irmãos, a idade falou, a glória, quando nós conquistamos, quando nós alcançamos, a glória é de Deus. A glória é de Deus, mas o trabalho é teu. O cordeiro foi Deus quem proveu, mas Abraão teve que subir com o filho dele lá no Moriá. Se Abraão não sobe com o filho dele no Moriá, ele não vê o cordeiro que Deus tinha preparado. Então, quando depende de mim, eu não adianta eu ficar lá embaixo da montanha dizendo: Deus está querendo de mim mais do que aquilo que eu posso dar. Viver de fé não é viver de sentimento. O meu justo viverá pela fé. Notícia ruim abate a gente. Não vou dizer que não, né? Chamou você de causador de dores. Abate a gente. Mas a gente pega aquilo
né? Como diz, pega o limão, faz o que? Uma limonada. A gente pega aquilo e diz assim, não, peraí, tudo bem, hoje pode ser, realmente. O problema é quando a gente não consegue, irmãos, aceitar. Ah não, eu casador de ninguém, só esse filho de saúde do professor aí. Está falando mal de mim, só faz isso, só fala mal de mim. É assim, né? Agora, quando eu olho para aquilo, eu digo assim, peraí, tá, eu posso até hoje estar causando dor, posso até hoje estar nessa situação, mas ela não é definitiva na minha vida, porque eu tenho um Deus que pode me socorrer. Isso é que tem Deus. A notícia vem, tem gente que você vê, a notícia vem, o semblante cai. Tem outro que pega aquela, o semblante cai, a luta vem, a dificuldade vem, abate, né? Vem o golpe, abate. Mas o que ele faz? Ele se levanta. Ele diz, tudo bem, eu posso ter perdido a batalha, mas eu não perdi a guerra, e eu não vou desistir de lutar. Amém. Eu não vou desistir de lutar. Eu vou continuar. Nem o diabo, ele desistiu. O diabo está sentenciado ao fogo eterno, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. E nós, filhos de Deus, não podemos nos deixar ser vencidos pelas circunstâncias. É assim? Tudo bem. Hoje pode ser assim, mas amanhã vai ser diferente. Amém. Amanhã vai ser diferente. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que me ajuda. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Né? Eu tenho um Deus que pode fazer. Né? A oração dele, irmãos, é interessante. Primeiro ele diz que ele quer ser muito abençoado. Muitíssimo. Depois ele diz que ele quer amplie as suas fronteiras. Amplie. Depois, eu falei com ele. Hoje Deus passou o dia falando. Eu estava ouvindo um pastor que estava falando sobre Eliseu. Os filhos dos profetas estavam lá para dizer, olha, o lugar onde nós estamos é apertado. Vamos construir um lugar maior, nós vamos ampliar esse lugar. Aí um vai lá, olha só a experiência, um vai lá, pega um machado emprestado. Aí pega o machado emprestado, o que o machado aconteceu com o machado? Quem sabe da história? Afundou. Não dá para viver de fé emprestada, irmão. Não dá para viver de relacionamento emprestado. Não é o relacionamento dos outros que vai mudar a sua vida, é o teu relacionamento. Se você vai viver com a fé dos outros, com a oração dos outros, com a palavra dos outros, a tua fé vai afundar. O teu machado vai afundar. A fé que nós temos é a única coisa que nós temos. Já percebeu isso? É a única. Então, os companheiros deles disseram, nós vamos ampliar esse lugar. Vai lá, foram lá cortar. Um deles pegou emprestado. Se fosse dele, ele ia saber manejar, ele não ia deixar cair na água, né? Mas como é emprestado, aí a gente fica vivendo de fé emprestada, de relacionamento emprestado, e vive afundando. Por quê? Porque não é isso que Deus quer para nós. Deus quer um relacionamento pessoal. Eu e Deus, eu decido. Olha, Deus vai me dar a direção, eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou fazer os meus planos, eu vou colocar diante de Deus, eu vou buscar Deus, eu vou pedir direção, se é para fazer, se não é para fazer. Eu e Deus. Não é o ciclano que vai dizer, o beltrano, o fulano que vai dizer, olha, faz assim, faz assim. Não, é eu e Deus. Eu decido pela minha vida. Eu vou lá, oro, dobro meu joelho, consulto a Deus, falo com Deus, peço a Deus. Deus, o que é para fazer agora? Deus, qual é a direção? Eu quero. Eu não quero visão periférica. Visão, sabe, irmãos, eu estava vendo o Rodrigo Silva ontem. Quem já viu o Rodrigo Silva? Irmãos, o programa dele chama Em Busca de Evidências. Ele é um arqueólogo. Aí ele foi lá na região de Laodiceia. Ele falou, foi para essa
essa região aqui que Jesus mandou João escrever aquela carta. Aí ele mostrou lá o lugar, era uma cidade riquíssima. Quando Jesus fala para a igreja, olha, você diz eu sou rico, não é figura, não é figura de linguagem, não, é realmente uma cidade riquíssima. E a maior indústria farmacêutica da época estava na cidade de Laodiceia. A especialidade de Laodiceia, oftalmologia. E Jesus fala para os laodicenses: vocês são cegos, vocês são de colírio. Eles tinham fábrica de colírio na cidade de Laodiceia. Fábrica de colírio. Era a maior potência de medicina da época de Cristo, dos anos que sucederam à vida de Cristo. Visão, a gente às vezes tem visão, meu irmão, Deus é grande. Grande, diga assim, Deus é grande. É grande. A gente tem visão periférica, a gente fica olhando, hoje eu estou aqui, eu não sei, irmãos, até quando eu estarei aqui. Hoje Deus me chamou aqui, amanhã eu posso estar em outras nações, amanhã eu posso estar em outros lugares, porque Deus não está olhando aqui para o pequeno, Deus tem coisas grandes. Deus é grande. E todas as pessoas que ficam olhando a Deus como um Deus pequeno, pequenininho, eu não tenho, irmão, não tenho nada contra. Mas todas as pessoas que ficam olhando Deus como um Deus pequenininho, elas não conseguem desenvolver. Por quê? Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente percebe o quanto Deus é grande. E a gente diz assim: Deus, o Senhor é tão grande, eu quero também ter uma visão grande. Não que eu queira grandezas, porque pode ser que Deus queira para mim grandezas, ou Deus não queira para mim grandezas, mas eu quero ter a visão grande. Eu quero ter a visão maior do que aquela que os meus olhos estão alcançando aqui, maior do que aquela que os meus olhos estão enxergando aqui. Compreende, irmãos? Vocês compreendem isso? Não é querer ser melhor que ninguém, ou maior que ninguém, ou ter mais que ninguém, mas é começar a enxergar as coisas da ótica de Deus. Porque Deus criou o universo. Sabe qual é o peso da Terra? Quem sabe o peso da Terra? Não? Eu também não sei. Mas eu sei que são 4 quilhões o peso da Terra. E ela está sustentada sobre o nada. Sobre o nada. Ela está aqui, no espaço, com todo o peso que a Terra tem. Ela não afunda, ela não cai, ela não cambaleia, ela não sai da órbita, ela não se desloca. Com todo a grandeza do universo, os asteroides não atingem a Terra, não fazem ela. Por quê? Porque Deus, irmãos, a grandeza de Deus, o pensamento de Deus, o poder de Deus, a mente de Deus jamais pode ser compreendida por nós. Mas a gente não pode também se conformar em ter. A gente precisa dizer: não, Deus é grande, eu quero conhecer as grandezas de Deus. Eu preciso. Esse homem, ele diz: olha, eu preciso que Deus abra os meus olhos. Eu preciso que Deus abra os meus olhos. E nós, como cristãos, precisamos que Deus abra os nossos olhos. Amém? E aí a oração dele continua dizendo assim: olha, que a tua mão seja comigo. É o que nós oramos aqui, né? Nós cantamos, na verdade, né, irmãos? Que é a bênção. A coisa de maior importância na vida do ser humano é o que? É a bênção. Aonde eu entrar, aonde eu sair, aonde eu colocar minha mão. Deuteronômio 28 diz exatamente isso, né? A bênção vem sobre nós, ela nos persegue, e ela é conosco na cidade, no campo, né? No litoral.
em Ubatuba, no Sertão da Quina, Amém. né? Na Rua da Laje, na Agostinho dos Santos, na Rua Macuco. A bênção é comigo aonde eu for. Glória a Deus. A bênção, a mão de Deus estando comigo, não importa onde eu estiver, né? Ali, eu sei que Deus vai abençoar. Né? Eu posso chegar num ambiente de conflito, eu posso chegar num ambiente de estresse, eu posso chegar num ambiente, Deus ali vai me usar para levar paz naquele lugar. A mão de Deus, a importância dessa consciência, a mão de Deus está comigo. Deus está comigo o tempo. Jesus disse isso: eis que estou convosco todos os dias. Ah, mas naquele dia que eu estou com dor, igual está me dando dor de cabeça, naquele dia que eu estou com dor de cabeça, Deus está comigo. Naquele dia que eu acordei meio mal-humorado, Deus está comigo. Naquele dia que eu acordei, e logo na hora que eu acordei, né? O vizinho estava lá, ouvindo funk, estava lá perturbando, beleza? Deus também está comigo. Ah, mas eu fiquei mal-humorado, mas Deus está comigo. Eu preciso ter essa consciência. Deus está comigo nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da alegria, Deus está comigo. Na hora da vitória, Deus está comigo. Preciso lembrar disso, eu preciso glorificar a Deus. A oração desse rapaz era essa: que a mão do Senhor esteja comigo. E ele conclui dizendo assim: olha, que eu não seja aflito pelo mal. Olha só que oração interessante, irmãos. Na Bíblia de vocês está assim: que eu não seja afligido pelo mal. Está assim na sua Bíblia? Sim. Ele não está dizendo assim que eu não seja atingido pelo mal, mas que o mal não me cause aflição. Porque o mal existe, o mal me atinge, o mal te atinge, o mal atinge tua casa, o mal atinge tua família, porque nós vivemos num mundo de pecado. O mal existe, mas que o mal não me aflija, que eu não viva envolvido pelos sentimentos que o mal provoca em mim, que eu não viva aflito, angustiado, desesperado, que eu não viva triste, cabisbaixo, que eu não viva ali como um derrotado. Não, que ele não me aflija, não que ele não me atinja, ele pode me atingir, porque ele pode atingir qualquer pessoa. O mal pode atingir qualquer pessoa. Embora Jesus ensinou que a gente deve orar dizendo que livrai-nos do mal, livra-nos do mal. Porém, nós não vamos ser livres do mal o tempo todo. O que a gente precisa entender é isso: a gente não será livre do mal o tempo todo. Por quê? Porque, eu já falei aqui, porque o diabo não desiste. Então ele tenta, ele vem uma hora contra mim, eu estou forte, eu estou vigilante, eu estou em comunhão com Deus, eu estou ali, né? Na posição, eu estou em oração. Então o mal vem, eu logo percebo, né? E eu resisto, eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele foge, mas ele volta. Aí uma hora ele me pega fraco, uma hora ele me pega decepcionado, chateado, né? Com um calo no pé, não consigo andar direito, perturbado, nervoso, né? Preocupado com o amanhã, com as contas. Aí o diabo vem e encontra eu lá com a guarda lá embaixo. Aí o mal vem em mim, atinge. Mas em Deus eu não vou ser afligido. Eu não vou viver eu não vou me deixar absorver por aquela aflição, por aquela derrota, uma notícia ruim, né? Um trabalho que não deu certo. Aconteceu dias atrás, né? Uma notícia ruim, um trabalho que não deu certo, uma luta, uma resposta que não veio,
né? Uma bênção que eu estava esperando e não aconteceu. Então, essas coisas não podem nos afligir. A oração do cristão, não que eu não viva pelos meus sentimentos, que eu possa olhar para cada situação e dizer assim: hoje a minha condição é essa, mas amanhã o meu momento não me define. Hoje eu posso estar aqui, sentindo dor, causando dor. Hoje eu posso estar aqui nessa situação, mas o meu momento não me define. O meu dia hoje pode ter sido um dia ruim, mas amanhã pode ser melhor. Eu acredito em Deus e posso trabalhar para isso. Como que eu trabalho para isso? Respondendo aos anseios de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele o tempo todo nos conduz, né? Não adianta eu esperar que Deus, como eu falei, né, sobre Abraão, que Deus faça se eu ficar parado. Se Deus está me chamando para subir a montanha, eu tenho que subir a montanha. E subir a montanha pode ser infinitas coisas. Subir a montanha pode ser liberar perdão para alguém. É tão difícil eu perdoar essa pessoa já me fez tão mal, é tão difícil. Mas a Bíblia diz: eu e você precisamos perdoar para receber o perdão de Deus. Então, subir a montanha pode ser liberar perdão para a vida de alguém. Subir a montanha pode ser me aproximar de alguém que eu queria distância, né? Queria distância dessa fulana aí. Subir a montanha pode ser. Subir a montanha pode ser eu fazer o bem para quem está fazendo mal para mim. Subir a montanha, talvez, o que eu, na minha limitação, eu não consigo entender qual é subir a montanha para você. Mas eu sei que Deus, com quem você se relaciona, já te pediu muitas vezes para você subir essa montanha, para você levar esse Isaac, para você dizer: não, Senhor, tudo bem, é do teu jeito, não é do meu. Então, não adianta ficar embaixo da montanha esperando o cordeiro de Deus desça e apresente o cordeiro. Diz assim: olha, já que você não teve fé para subir a montanha, está aqui o cordeiro. Não adianta. Com Deus não é assim. Só vê a face de Deus quem sobe a montanha e fica 40 dias. Quando Moisés estava lá 40 dias, ele disse: Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória. E nem a face de Deus ele viu. Ele viu Deus pelas costas, ele viu a bondade de Deus. Aleluia. Mas ele tinha que estar lá. Aqueles que estavam lá embaixo não viram. Somente aquele que estava lá em cima, no alto da montanha. Aquele que viu o cordeiro preparado, aquele que viu a muralha cair, foi o que deu a volta. Aquele que viu o inimigo matando um ao outro, foi aquele que disse assim: olha, vamos acender uma tocha, tocar uma buzina e gritar. Aquele que viu o inimigo se matar, foi aquele que disse assim: olha, não vamos atacar eles com soldados, não, vamos colocar cantores para louvar, louvando os cantores à frente. Mas e se eles tacarem flecha nos cantores? Não, Deus mandar os cantores. Então manda os cantores. Subir a montanha pode ser você está passando por um momento de dificuldade, e você já reclamou, já murmurou, já reclamou. Glorifica a Deus. Você está dentro de uma prisão, está lá sofrendo, dizendo: injustiça, isso. Faz que nem Paulo e Silas. Começa a cantar, começa a adorar, começa a louvar, começa a orar, começa a buscar, porque você vai ver Deus enviar terremoto e cair as cadeias. Subir a montanha pode ser uma infinidade de coisas, para mim, para você. Cada um de nós, eu sei, temos uma montanha para subir, né? Subir a montanha pode ser eu reconhecer: olha, realmente eu não sou perfeito, eu erro, né? A gente já desencaixa, estou acima do bem e do mal.
conheço o Evangelho de ponta a ponta, já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. O que isso quer dizer? Já conhece a Bíblia de ponta a ponta. O que isso quer dizer? É dia a dia. Hoje eu errei, eu preciso me humilhar, pedir perdão, reconhecer. Subir a montanha pode ser, como eu já disse, uma infinidade de situações. E cada um de nós sabe a montanha que a gente precisa subir. Cada um de nós sabe o Isaac que Deus quer da gente. Cada um de nós sabe o que Deus quer da gente. Sabe por que a gente fica pensando, não, Deus vai ter que fazer. E a gente deixa de viver o milagre de Deus porque a gente não tem ousadia de usar a fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala de fé racional. Quando ele fala de fé racional, é eu pensar, eu não tenho outra alternativa senão eu obedecer a Deus. É exatamente isso, né? Para encerrar, a Bíblia fala que quando Eliseu assumiu então a posição de profeta em Israel, Deus começou a usar ele para revelar os planos do rei lá inimigo, né? Tinha um rei inimigo lá que queria atacar Israel, e Deus revelava para Eliseu, e Eliseu ia lá e falava para o rei, se desvia desse caminho aí, porque o inimigo está armando emboscada ali para você. O rei lá no outro país falou, mas que negócio, tem algum espião aqui, está contando para o rei de Israel todos os planos que a gente tem contra ele. Aí um rapaz disse assim, não é isso não. Tem um tal de Eliseu lá, que Deus fala para ele aquilo que você fala dentro do seu quarto. Deus revela para ele aquilo que você fala dentro do quarto. Diz, eu vou cortar a cabeça desse cara. Mandou uma tropa de soldados para cercar o lugar onde Eliseu estava. E Eliseu está lá, e o moço acordou, olhou, nossa, Eliseu, o negócio está feio. Está cercado. Eliseu chegou e disse, está cercado? Você não viu o tanto que está cercado. Está muito mais cercado do que você pensa. E eu disse que Deus abre os olhos. E ele viu que o exército de anjos do Senhor ao redor do lugar onde ele estava era muito maior do que o exército que veio lá para cá. Aleluia, aleluia. Aleluia. E Deus abriu os olhos daquele rapaz. Olha, maior é os que estão conosco do que aqueles que estão. Deus quer abrir os nossos olhos. Você está cercado de lutas, está cercado de batalhas, você está cercado de fracasso, de frustrações. Deus quer abrir os teus olhos. Muito maior são os anjos de Deus que estão trabalhando em teu favor, em favor da tua vida. Existe um exército trabalhando por você, para que você receba de Deus. Existe no mundo espiritual, meu irmão, enquanto você está aqui buscando a Deus, invocando a Deus, existe Deus trabalhando pela tua vida. Existe um Deus que está cercando a tua casa, os teus caminhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está pronto para mudar a nossa história. Sabia disso? O que eu falei, irmãos? Pode ser que a noite toda você trabalhou, hoje você pode ouvir a voz de Deus e ter uma pesca maravilhosa. Pode ser que você está ali, 12 anos lutando, 20 anos lutando, e hoje, Deus e Jesus, você consegue tocar. Hoje, é questão de fé. É dizer, eu não vou sair daqui se eu não tocar. Aquela mulher, ela apostou tudo que ela
batia naquela situação. Ela dizia, hoje eu tenho que tocar. Porque se eu tocar, eu vou ser curado, eu vou alcançar a minha vitória, eu vou alcançar a minha bênção. Aleluia. Paralítico, 38 anos lá, esperando o movimento das águas. Diz que o anjo vinha, tocava, mexia na água e ele não conseguia pular, ninguém jogava ele. Ficou lá. Aí Jesus chega e diz assim, você quer ser curado? Mas eu estou aqui tanto tempo, não tenho ajuda de ninguém. Não importa, se não tem ajuda de ninguém, você tem ajuda de Deus. Se não tem ajuda de ninguém, melhor ainda. Porque agora não vai ser de ninguém, agora vai ser só do Senhor. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar junto com você hoje. Não reclama não murmura não. Teu momento não te define. Não reclama dos problemas, das dificuldades, das pessoas difíceis. Olha para o que essas pessoas estão falando. Ouve, dá ouvido. Ouve. Não olha tudo como coisa ruim, não. Estão falando mal de mim, falando isso aqui. Não olha tudo como coisa ruim, não. Porque às vezes ali deve ter alguma verdade, alguma coisinha que você precisa mudar na sua vida. Mas quando você fecha os olhos, fecha os ouvidos, não vou ouvir. Não vou ouvir. Às vezes tem alguma verdade ali que precisa. Deus está querendo te revelar, Deus está usando os anjos menta para falar com o Balaão. Deus usa o ímpio, Deus usa o vizinho, Deus usa o inquilino, o proprietário, né? Deus usa o patrão, Deus usa quem Ele quer. É assim que Deus trabalha. Amém, meus irmãos? Que esta palavra ela esteja no seu coração hoje. Ouça com empatia. Sabe o que é ouvir com empatia? E a última frase é essa. Sabe o que é ouvir com empatia? O que é empatia? Vamos lá. É se colocar no lugar do outro. Ouça com empatia. Se coloca no lugar do outro que está falando mal de você. Por que ele está falando mal de mim? Se coloca no lugar do outro. Por que ele está falando mal de mim? Por que ele falou isso de mim? Será que realmente eu não fui? Não dei alguma pisada na bola? Desculpa, a expressão é essa. Será que eu não dei uma pisadinha na bola? Será que realmente eu estou acima do bem e do mal? Eu não piso na bola com ninguém, os outros que pisam na bola comigo. Será? Será que você é tão perfeito assim? E Jesus não te levou ainda? Será que eu sou tão perfeito assim que Jesus não me levou ainda? Ouça com empatia. Se coloca no lugar do outro. Por que ele está falando isso? Por quê? Será que eu deixei a desejar? Fiz algum mal? Errei? Fiz alguma coisa realmente que prejudicou ele, que entristeceu ele? Será que eu não posso fazer diferente? Ir lá agora e fazer diferente? Ir lá agora e dizer assim, olha, me perdoa, eu fiz mal para você, mas hoje eu quero fazer bem para você. Jesus vive em mim, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha maneira de pensar, de me relacionar. Aleluia. É só isso. Ele foi ilustre, esse homem, né? Foi ilustre. Nós também podemos ser ilustres. Aleluia. Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu simplesmente transmiti o que o Senhor me falou ao coração. Eu quero, Deus amado, que essa palavra frutifique na vida dos meus irmãos. Eu não sei, Senhor, quais as montanhas que nós temos que vencer, mas nós podemos vencer. Nós podemos subir. É uma questão de fé. E nós queremos ter essa fé, Senhor. Nós queremos ter essa fé. De oferecer um culto racional, de pensar assim, meu Deus, se o Senhor quer, eu vou fazer. Não importa as consequências.
Eu estou disposto a pagar o preço de perder o meu Isaac, mas eu sei que nunca haverá perdas em obedecer a tua voz. Nunca haverá perdas, Pai. Em nome de Jesus eu te glorifico, em nome de Jesus eu te exalto, em nome de Jesus eu engrandeço teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa a semana dos meus irmãos. Abençoa cada situação que essa pessoa tem para enfrentar durante essa semana. Dá a ele, meu Deus, a fé para enfrentar gigantes, leões, muralhas, tempestades, guerras. Ah, Senhor, dá a ele poder, Senhor, no Espírito, de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é por mim, Deus está comigo, a mão de Deus está comigo, e eu vou viver todo o bem do Senhor para a minha vida. Aleluia. Amém. Seja, meu Deus, uma semana abençoada para cada um de nós, na tua presença, em nome de Jesus.